Queridos amigos do Centro Espírita Sagrada Família, somos gratos ao convite realizado por Jacilene para proferirmos uma palestra virtual, cujo tema encontra-se no Novo Testamento, a tempestade acalmada. Eu recolhi de Marcos, capítulo 4, versículos 33 a 41. Narra os evangelistas que aquela tarde era uma tarde tão especial. A natureza parecia aquietar-se para ouvir o Mestre, que sentava-se sob as embarcações humildes à margem do lago de Genezaré. Os apóstolos, os discípulos, a população o cercava em silêncio, embevecida, quando os evangelistas narram discurso em parábolas. Naquela tarde, Jesus falava ao povo várias parábolas encadeadas, todas elas no Novo Testamento. E o povo admirado, porque parábolas são histórias retiradas do cotidiano daquela população, daquilo que eles conviviam, que eles conheciam, mas trazidas pelo Mestre com fundo moral, que pudessem eles analisarem aquilo que eles conheciam no cotidiano, mas daquilo que era contado havia um conteúdo moral superior, um ensinamento. Enfim, aquele clima de paz, de total harmonia entre o Mestre, a população e a natureza, quando ao entardecer, Jesus convoca, conclama as pessoas presentes que desejassem fazer uma viagem, sair da margem ao qual eles se encontravam, adentrar as embarcações, navegar pelo lago de Genezaré rumo a uma outra margem. E assim vários fizeram, não todos, naturalmente. Ao entrar no barco, Jesus vai descansar e dorme. As águas de um lago, o que é que você imagina das águas de um lago? As nossas referências de Salvador. O lago, a Lagoa do Abaeté, o dique do Tororó. Nós não vemos ondas nas águas de um lago. Então Jesus vai descansar e dorme. Eis que de repente surge uma tempestade. Os ventos começam, trovões e relâmpagos, e começa a fazer água dentro dos pequenos barcos, ao ponto de os pescadores, os condutores do barco, retirarem, com a ajuda dos que estavam presentes, a água que fazia dentro das embarcações. 31 de dezembro de 2019 foi reportado na imprensa mundial o primeiro caso de um vírus novo, Covid-19, numa província da China, Wuhan, tão distante do Ocidente. Ouvimos aquilo, a imprensa mundial divulgou, mas achamos tão distantes de nós. E continuamos, porque era dezembro. O que é que nos reporta dezembro? Tranquilidade, serenidade. No Ocidente comemora-se o nascimento de Jesus, dia 25, 31, a virada do Ano Novo,
esperança, vida nova. Todo ano a gente renova votos de vida nova, feliz ano novo uns aos outros. É um clima suave. Os espíritos dizem que em dezembro parece que a atmosfera sorri, se aquieta em recordação da vinda de Jesus à Terra. E assim que nós ouvimos sobre aquele vírus novo na província de Wuhan, chegava janeiro, férias escolares, férias de trabalho para muitos operários, viagens pelo Brasil ou fora do Brasil. Pessoas se visitam, parentes, amigos de tanto tempo nos visitam. Enfim, é um período de alegrias. Adentra-se em fevereiro, a grande festa no Rio, em Salvador, em Recife, em outras regiões, o carnaval, a efervescência entre jovens, entre adultos de várias idades, pessoas se reúnem de vários países, chegam ao nosso país, viajam para fora para curtir o prazer da alegria festiva do carnaval. E dia 26 de fevereiro de 2020, quarta-feira de cinzas, o Brasil noticiava no Albert Einstein, um homem brasileiro que voltava de viagem para a Itália, como o primeiro caso do Covid-19 no Brasil. Daquele dia em diante, parecia se perpetuar a alegria de dezembro, a alegria de janeiro, a alegria de fevereiro, transformava-se em cinzas sombrias na vida do povo do Brasil, na vida dos nossos irmãos planetários de outros países. Qual foram as primeiras reações que tivemos? Qual foi o nosso estado emocional diante daquela situação em que a Organização Mundial da Saúde decretou como pandemia? Não era apenas uma epidemia, é uma pan total, mundial. Diversas reações emocionais, psicológicas tivemos. Duas vertentes dominam o pensamento ainda da humanidade: dos materialistas e dos espiritualistas. Diante daquela situação, um ser invisível, um vírus, ameaçando-nos a tranquilidade, ameaçando-nos a própria sobrevivência física. O vírus não conhece fronteiras. País de primeiro mundo, país de terceiro mundo, o vírus desconhece etnia. Não importa se você nasceu num país de terceiro mundo, se você tenha a etnia de origem, de matriz africana, se você seja um branco, um europeu, o vírus desconhece se você tem cultura intelectual ou se você ainda é um ignorante do conhecimento intelectual. Ele não estabelece fronteiras. Ele chega a choupana, tanto quanto ele adentra os grandes condomínios de luxo. As reações foram diversas nas duas vertentes do pensamento humano. Os materialistas, que creem que tudo na vida é para gozar, bem-estar. O bem-estar é um direito natural, conforme o Espiritismo nos revela na lei do trabalho. É um direito nosso a busca, o desejo pelo bem-estar emocional, psíquico, social,
espiritual. É um direito. Mas o materialista coloca isso como predominância a todos os seus interesses durante a navegação no barco carnal, ao qual chamamos de reencarnação. Ele estuda para desenvolver o intelecto. Ele trabalha para ganhar. E ganhando dinheiro, naturalmente, fruto do seu intelecto, ele possa ter uma casa, um carro, ter roupas, para construir a sua própria família, para ter direito ao lazer, ao repouso. Tudo isso é absolutamente natural. Tudo isso é natural. A questão é pautar a vida apenas para isso. Determina em nós esse sistema materialista, o materialismo. A vida é para fruir, é para gozar, é para ter o bem-estar. Desenvolver intelecto sempre para produzir tecnologia na medicação, nos hospitais, tecnologia que nos aproxima das comunicações, sempre para promover, repito, isso não é um mal, é de Deus, na linguagem nossa popular. Mas a questão é, quando a gente se excede nessa busca como modelo de felicidade, quando algo se interpõe nesses nossos desejos materialistas, se somos diante de uma ameaça à concretização desses desejos, as reações são diversas. A primeira de raiva, medo da morte, medo da perda. 14 milhões de desempregados. Sem emprego, eu não posso ter coisas, eu não posso comprar. Então, o medo, que é uma emoção básica natural, que nos serve para paralisar diante da ameaça ou fugir. Então, muita gente foge diante de uma situação que nos amedronta, foge para as viciações, foge para a depressão que os paralisa diante do medo. Outros noticiavam, um repórter, na época do início da pandemia no Brasil, um homem noivo, jovem, menos de 30 anos, quando atesta positivo, ele mata a noiva e se mata depois. O medo, que é a emoção básica, tornou-se patológico, pânico. Ele não esperou nem o tratamento do Covid, porque nem todos desencarnam por ele. Ele mata a noiva, também já contaminada pelo Covid, e se mata depois. Então são reações inúmeras. Nós vemos pessoas fugirem para os supermercados para estocarem alimentos. O repórter entrevistando uma senhora com um acompanhante, acho que sua filha, não me recordo, com 3 imensos carrinhos de compra, daqueles do tipo atacadão. O repórter perguntou: a senhora está levando mais de 20 quilos de arroz e 20 de feijão, o que ele identificou. Sua família é muito grande, não é? Ela: não, é só eu e ela. Mas para que isso tudo? Mas o senhor não sabe que a pandemia está aí no Brasil? E se faltar alimentos? E se os caminhoneiros, já que vai haver o isolamento social, o lockdown, como serão abastecidos os mercados? E o repórter perguntou: mas a senhora esvaziou a prateleira tendo 2 pessoas dentro de casa, aí dá para se alimentar por mais de 1 ano. Ele falou assim, de um jeito brincando, né, com ela. Ela sorriu. Ela: mas se não abastecerem, eu estarei nutrida, levando vários garrafões de água mineral, enfim, vários carrinhos. Ele falou: e as pessoas que virão depois? Vão encontrar as prateleiras vazias. Ela não teve resposta. Olhou para ele, meio contrafeita, pediu ajuda da sua filha, sobrinha, neta, não sei, e saiu
equilibrando-se naqueles imensos carrinhos e rumo ao caixa. O materialista, quando algo o ameaça a sua existência física ou apenas a um desejo que ele vê ameaçá-lo não concretizar, ele sente raiva, ele sente medo, ele deixa fluir o seu egoísmo, a sua indiferença com quem vem depois, o seu negacionismo. Assim pensa, e muito mais, uma das vertentes. A outra vertente é a espiritualista, aquela e aqueles que creem que existe algo além da morte do corpo físico. E eu destaco lendo um trecho do livro Emmanuel sobre o Evangelho de Marcos. É uma série da FEB, são 7 livros. Cada livro estuda um evangelho. A psicografia através de Chico Xavier. O texto, a mensagem chama-se Condição Comum. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus, seja ele qual for, católico, evangélico, espírita, candomblessista, umbandista, enfim, budista, maçonaria, não importa, islâmico, como a gente chame Deus, seja Alá, seja Deus, seja arquiteto do universo. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. As criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã, na incerteza de espíritos infantis. O que Emmanuel está dizendo? Correlacionado à abertura da Bíblia. Viver na Terra não é navegar, como muitos assim compreendem, em águas tranquilas, que se assemelham às águas do lago do Abaeté, do dique do Tororó, do lago de Genezaré. Ali não tem onda. Está sempre tranquila a minha navegação. A navegação carnal, a reencarnação, sempre surge tempestades. Sempre surge. É natural na vida. Por quê? Emmanuel, em outra obra, Companheiro, ele escreve 2 capítulos para dizer o que são tempestades durante a navegação carnal. São épocas de exame, ou tempo de teste. A Terra é a grande escola do Espírito, todos nós, só quem não necessita dela são os espíritos puros, que já detêm em si mesmo felicidade inalterável. São os espíritos. Abaixo dos espíritos puros, toda a escala espírita, na questão 100 do Livro dos Espíritos, abaixo de quem não é puro, tem há alguma impureza dentro de si. Até os espíritos superiores, que naturalmente estão muito, muito, muito mais avançados do que eu, do que a maioria de nós que somos espíritos imperfeitos. Mas se ele não é puro, ele tem alguma impureza, alguma imperfeição dentro de si. Ele precisa de uma escola para reencarnar. Claro que existem inúmeras no universo, mas nos reportando a Terra é uma escola. E quem vai para uma escola? As pessoas que fizeram o Enem. Ora, vão fazer uma prova, vão fazer um teste, vão fazer um exame para galgar novos degraus do seu currículo, da sua grade escolar, adquirindo intelecto para melhorar a sua vida material e fazer progredir o planeta ao qual ele está reencarnado. Então, aqui é uma escola. Então, nós adentramos o ônibus
Logo mais, estarei adentrando um ônibus. Um avião que passa agora, nesse momento, sob as nossas cabeças. Nós adentramos a viagem de navio e entramos confiantes. Eu mesmo entro no ônibus, sempre com um livro, espírita ou não. Vou lá para o fundo, para o meio, onde for, sento. O motorista conduz a todos nós ao nosso destino, ao destino de cada passageiro que ali se encontra, e eu vou despreocupado, lendo o livro, confiando na competência, na qualidade do condutor, seja do ônibus, seja do piloto de avião, seja daquele que conduz o navio. Nós não nos preocupamos, porque nós confiamos que aquela pessoa está ali, passou por exames, por provas e tem experiência para estar ali, conduzindo seres humanos, seja no ônibus, seja no avião, seja no metrô, seja no navio. E perdemos a confiança em Jesus, que é o condutor da embarcação terrestre. Será que Deus entregaria um planeta a alguém sem competência, a um espírito sem qualificações para conduzir bilhões de espíritos, 7 bilhões e meio encarnados e cerca de 22 a 24 bilhões desencarnados que pertencem à humanidade terrestre? Então, o ser que criou o universo ou universos entregaria a qualquer um? Não. Então, Jesus é o condutor. Então, Emmanuel vai dizer aos espiritualistas: será que nesse momento, qual o exemplo que nós passamos àqueles que convivem conosco em nossa família, aqueles que convivem conosco na nossa circunvizinhança, os vizinhos, as pessoas do trabalho, os nossos colegas da escola, no dia a dia? Será que passamos a ele o pânico, que é o medo patológico, o medo da morte? Nós, os espiritualistas, seria compreensível que quem detivesse o medo da morte são os materialistas, porque para eles morreu, acabou. Mas para nós, não. Sejamos evangélicos, católicos, candomblecistas, espíritas, cada um na sua maneira de entender, mas todos na essência é igual. Creem na imortalidade da alma. Então, qual o nosso papel? Confiança. Estamos na embarcação terrestre, realizando aquilo conforme a tempestade do momento e o que a Organização Mundial de Saúde prescreve: máscara, lavar as mãos com álcool e gel, sempre que tocar em álcool, chegar em casa, deposita as coisas na varanda para higienizá-las adentro, né? Primeiro, lá dentro, e retiro a roupa, enfim, para recolhê-la num saco e higienizá-la, tomo meu banho para depois ir tomar café, para depois fazer as coisas, que eu trabalho de noite, então estou citando a mim que chego de manhã. Fazer isso. Eu faço a minha parte, a esposa faz, o filho faz. Evitar as aglomerações. Por isso que o centro espírita, a maioria deles, continuam fechados sob isolamento social, fazendo as atividades virtuais. Então a gente caminha conforme as diretrizes do mundo, a Organização Mundial de Saúde. Se o vírus me alcançar e levar, eu com todos esses cuidados, é porque tinha que ir. E por que o desespero? Por que a revolta? Por que eu entrar em pânico? Por quê? Prudência sempre. Medo patológico? Não. Por que eu vou ter raiva? Muitos espiritualistas, o que é que disseram? Castigo de Deus, o vírus. Castigando a humanidade que não é fiel. Eu vi espíritas falar isso. Que Deus preparou o vírus pelos maus espíritas, já que os espíritas não estão dando conta
de fazerem a sua parte na terceira revelação, ou seja, a sua conduta, o seu comportamento não está condizendo com aquilo que está nos nossos livros da codificação, nos ensinamentos de moral, de comportamento moral e ético. Então Deus nos puniu, vem nos punindo. Deus não quer castigar a nós. Vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Advento do Espírito de Verdade. É um pseudônimo, porque ele abre dizendo: venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. É Jesus que usa um pseudônimo, oculta o nome que ele envergou na sua única encarnação na Terra. Venho como outrora. Isso aqui, 1857, o Evangelho de 1864. Olha o trecho que ele diz: meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Deus não cria o vírus para matar os filhos dele. Ou seja, se aqui uma escola, Deus manda um vírus para acabar com todos nós, a nossa encarnação, já que como espíritos que somos e espiritualistas, o espírito é imortal. Então Deus destrói a nossa encarnação pelo vírus. E a escola fica vazia, que é o planeta Terra. E nós ficaremos como? Onde faremos os testes? Onde passaremos por provas para evoluirmos? Não faz sentido. Então, o que é que o Espiritismo diz? Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Isso em 1864. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. Morte é apenas ressurreição. O que ele está dizendo? Não estamos sós. Primeiro, Deus, repito, reforço. Deus não quer aniquilar a raça humana, pondo-nos castigo de doença, de enfermidade, de cataclismas, de pandemia. Esses fenômenos ocorrem, sempre ocorreram na Terra. A da peste bubônica, na idade medieval, que matou milhões. A Yersinia pestis, a pulga, a bactéria na pulga do rato, que contaminou a população, que levou quase 50% da população da Europa, matou. A de 1918 a 1920, a gripe espanhola, que matou segundo as estatísticas, cerca de 50 milhões de habitantes no planeta. Nós continuamos, sempre. E isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Não é novidade do século XXI. Então, o consolador de volta. Morte é ressurreição. Deus não castiga seus filhos. E morte é ressurreição. Morte é sair de um estado de matéria. Água. No congelador, sólido, estado dela. Tirei do congelador, líquida. Se colocar numa panela ao fogo, gás. Se aquecer o gás, superaquecido, plasma. 4 estados de matéria. Na essência, ela é sempre a mesma. H2O. 2 átomos de hidrogênio. 1 de oxigênio, água. Se aqueles que morrem e que estão morrendo com coronavírus ou não, assim como eu desencarnarei, irei ao mundo espiritual, retornarei ao mundo espiritual, a ressurreição, ressurgir de volta ao mundo espiritual. Em essência, sou o que eu sou. Fora não vou levar nada, né? Nem o corpo físico, né? Que vai ficar na Terra para se decompor. Mas em essência, eu sou um espírito imortal.
assim como vocês que nos ouvem, né? Assim como a água sai de um estado de matéria sólida, líquida, gasosa e de plasma, e se congelar ela a menos 273 graus centígrados, segundo Einstein e Bose, que ainda não foi comprovado, congelando a esse nível abaixo de zero, ela passa ao quinto estado de matéria, que é o zero absoluto. Mas na essência continua 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Na essência, todos eles continuam amando. Todos esses 200 e poucos mil brasileiros que desencarnaram e mais de 2 milhões no mundo atualmente, que desencarnaram pelo coronavírus, continuam sendo espíritos e por dentro o que são, o que eram quando encarnados. Eram irritados, se irritavam fácil, continuarão assim, até que desejem mudar. Guardavam mágoas, ressentimentos, eram muito egoístas, bastante orgulhosos, eram solidários, eram fraternos, continuarão sendo em essência aquilo que eram na Terra, amavam-nos, tinham antipatia conosco, continuarão assim, apenas mudaram de um estado de matéria tangível para um estado muito mais sutil, com seus corpos perispirituais. Então, nós podemos ver que o Espiritismo nos dá esse consolo da certeza do amor de Deus, que não quer nos aniquilar, da presença de um condutor da barca terrestre, altamente competente, é um espírito crístico, conhecido como Jesus de Nazaré, e a sua tripulação, que são os bons espíritos que com ele trabalham, não o abandonaram, estão conosco no barco. É isso que Emmanuel reporta às doutrinas espiritualistas quando ele aborda Simão e os outros. Jesus dorme diante da tempestade que nos sacode e vão acordar Jesus, né? Quando Jesus acorda, eles falam: como pode dormir? Não vê que iremos perecer? Não vê que iremos morrer? O Senhor dorme. Para muitos irmãos, inclusive, infelizmente, espíritas, pensam que Jesus, ou seja, o mundo espiritual, está dormindo, não está ouvindo as suas preces, as suas orações, os seus apelos, quando os seus parentes ou eles atravessam as tempestades da vida. Tempestades são provas individuais, elas chegam, ou coletivas, como agora estamos vivendo a pandemia coletiva. Mas quantos passam por provas muito mais terríveis individualmente? Tantos passamos, quem de nós não passa? Você pode ser um Bill Gates, eu vi uma entrevista dele, tenho aqui o livro, que ele falou, com bilhões que ele tem, bilhões, uma ilha para ele. Ele e Melinda Gates, os 4 filhos. Quantos problemas ele tem com alguns filhos? Vai na escola, reunião de pais, um irmão brigado com o outro, os meninos que brigam na escola. Ele também tem aborrecimento, ele também atravessa por prova. Talvez não, é claro que as provas dele não sejam iguais às nossas. Eu estou com umas provas bem próximas de mim. Conta da Coelba, conta da Embasa, né? Conta da internet, conta da escola, né? Contas para Bill Gates, provavelmente isso não é nada, né? Para quem detém bilhões na conta de dólares. Mas ele também tem provas morais, a enfermidade, é um pai que morre, é uma mãe que morre, é um amigo que desencarna. Ele também sofre, porque no capítulo UDV do Evangelho segundo o Espiritismo, e Emmanuel comenta na obra, quando Jesus fala no capítulo UDV, Deus iguala a todos na dor. Deus nos iguala a todos na dor. Estejamos com bilhões na conta ou morando embaixo da ponte, a gente sempre passa por tempestades, que são exames, que são provas. É condição comum, Emmanuel coloca. É condição comum. Jesus fala, em verdade o Espírito está pronto, em Lucas.
mas a carne é fraca. Não é a carne, o corpo físico, que ele está falando. Ele está falando, está encarnado, está suscetível aos problemas da encarnação. Você caminha com a mãe, com o pai, com o filho. Você não pode assegurar que seu filho vai levar seu corpo ao cemitério. Quantas crianças morrem em tenra idade? A maior dor que o ser humano pode ter, segundo Emmanuel no livro Consolador, é uma mãe ou um pai conduzir o seu filho, mesmo sendo espiritualista os pais, mesmo sendo espírita os pais, ele sofre. Seja ele rico, seja ele pobre, seja ele negro, branco, seja ele europeu, africano, brasileiro, ele sofre. Ele sofre também. Deus iguala a todos na dor. É condição comum. Não está encarnado é estar suscetível aos dramas, às provas, às tempestades da viagem carnal. Ora, que lição nós podemos ter quando sabemos que nesse intercâmbio entre espíritos e nós, né, quando ele diz aqui, mortos e vivos, vos socorrais mutuamente. A vacina foi trazida à Terra pelo esforço intelectual, pelo trabalho de homens e de mulheres. Menos 2 anos. Que avanço do intelecto humano, mas não foi só dos homens da Terra. Há a presença invisível pela intuição da tripulação do Cristo, os espíritos superiores, os bons espíritos, que também estudam, que também trabalham, inspirando-nos a descoberta das vacinas para o coronavírus. Isso nós já sabemos com clareza, os espíritas, nós já temos. Então, quais as lições, qual o aprendizado que todos nós podemos retirar desses momentos tempestuosos da vida carnal? Será que vamos nos mantermos ainda estocando coisas dentro de casa, indiferentes a quem segue depois de nós, ao nosso lado? Será que vamos manter, nutrir, alimentar o egoísmo ainda dentro de nós? Porque podemos naquele momento ter dinheiro para acumularmos coisas com medo de uma suposta demora do isolamento social, sem se importar com quem vem depois, que vai encontrar prateleiras vazias. Será que é isso que é voltar à vida normal? Já que é a pergunta comum dos repórteres, e depois das 2 vacinas, ou uma vacina, conforme a vacina? O que é que você mais deseja? Voltar à vida normal. Não quero ir para a praia sem máscara. Eu quero voltar a abraçar. Eu quero voltar a tocar. Eu também quero. Quem não quer isso? Voltar aos centros espíritas, abraçar os meus amigos, participar dos atendimentos fraternos, das palestras, olho a olho, tocando-nos, das reuniões mediúnicas, que estão todos suspensos. Eu quero também voltar a essa vida normal, mas eu tenho que retirar ensinamentos desses meses, mergulhar para dentro de mim o que eu aprendi com essa lição que a estar encarnado me propiciou. Será que eu, como espírita, vou espalhar o pânico, o temor, a revolta diante de um vírus que sempre ocorreu de maneira mais contundente como agora? Ou o vírus da gripe, o vírus comum, sempre existiu. Doenças como hanseníase, como tuberculose, sempre existiram. Eu vou espalhar o pânico dentro do meu lar, no meu trabalho? Será que isso é ter confiança em Deus? Será que isso é dizer, para depois eu fazer palestra dizendo que tenho fé, confiança em Deus? Será que isso é uma demonstração de fé a quem me ouve, encarnado e desencarnado?
quais lições podemos tirar? O que observamos? Observamos coisas negativas, entretanto, observamos também tantas coisas boas. A solidariedade. Vimos, como na proposta do Cristo, aqui exarada, unidos, mortos e vivos, ou, como ele fala, desencarnados e encarnados, unidos, sinceramente, fraternalmente. Deus não quer o mal de ninguém. Ajudando-vos. Nós vimos isso na TV. Evangélicos, católicos, candombecistas, materialistas, ateus, fazendo campanhas para ajudar o próximo. A pessoa em São Caetano, pobre, humilde, confeccionando bolos que ela vendia antes e continuou confeccionando bolos, mas reservava 1 ou 2 para as famílias pobres que o auxílio emergencial não estava dando conta. Então o repórter entrevistou: mas a senhora é tão pobre, a senhora vende 10, 12 bolos, 5 por dia e faz 2 a mais, 3. Porque tem pessoas mais pobres do que eu e tem filhos, estão com fome. É uma alegria levar o bolo para eles. Um amigo meu, vigilante, pobre, viu uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra. A esposa dele costura, fez máscaras, as máscaras de pano, mas reservava, um amigo evangélico, reservava máscaras, algumas, 3, 4, 5, ele é pobre, também morando na área de São Caetano, para doar às pessoas que não tinham condição no início, antes de a prefeitura estar doando, que não chegava para elas, a máscara. A máscara, ele falou, é uma alegria quando aquelas pessoas recebem a máscara. Eu não tinha como sair. Vimos pessoas em condomínios nobres, Alphaville, tanto quanto com condomínios simples na Estrada Velha do aeroporto, aí na área da suburbana, aqui em Cajazeiras, colocando nas ruas aos idosos: vou lá em cima comprar o pão, vou ao mercado, na porta de casa de cada um. Quem desejar realizar compras pode dar o dinheiro a mim com a listinha, e quando eu subir para fazer a minha compra, eu trago o que vocês querem, para que os idosos não saíssem, porque eles são um grupo de risco. Isso é solidariedade que nós observamos. A mídia muitas vezes não mostra, mas na pandemia foi mostrado em alguns canais. Grandes empresas, grandes conglomerados, dando fortunas para a compra de insumos para a vacina, para a compra de instrumentos hospitalares, grandes empresas no Brasil inteiro e no mundo. Cada um faz sua parte. Então a pandemia mexeu conosco. Dificilmente aquele que está atento a isso voltará à sua vida normal. Vida normal não é só bem-estar, de ganhar dinheiro, de desenvolver o intelecto, de curtir, de passear. Tudo isso é natural, repito. Mas vida normal com Jesus é estar atento ao seu coração, reeducando os seus sentimentos em direção ao seu próximo. Estar atento ao seu próximo, começando no próprio lar e fora dele. Agradeço sinceramente ao convite da família espírita. Nessa pandemia aprendemos, vimos e repito, diversas pessoas de segmentos diversos, unidos no mesmo objetivo, qual o que verdadeiramente somos: família espiritual. A dor une a todos, Deus iguala a todos na dor. A dor nos une, nos mobiliza o coração em busca de auxiliar ao nosso próximo. Estamos indo bem no mundo de regeneração, que já começa o sol a dissipar as nuvens tempestuosas para um mundo novo, um mundo regenerado. Isso só se alcançará, afirma os bons espíritos, com a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. Só assim será possível
a regeneração planetária. Capítulo Desprendimento dos bens terrenos do Evangelho segundo o Espiritismo. Somente com a união sincera e fraternal uns com os outros e uns com os outros invisíveis será possível a regeneração do planeta, a começar de cada um de nós, do nosso coração. Felicidade a todos do SESFAM. Votos de muita paz. 15 de fevereiro de 2020, segunda-feira de Carnaval. Sol volta a brilhar com a vacina. A esperança volta a percorrer os nossos corações, porque ela nunca se afastou. Somos filhos de Deus, amados por Ele, fadados à felicidade, juntos, como espíritos puros que seremos todos nós um dia. Jesus nos abençoe, agora e sempre.